Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Tudo bem, Carlos Mariano? Falou moé? Oi, pessoal. Consegui entrar. Oi. Tinha 2 portas trancadas e achei uma estreita. Entrei. Bem estreitinho, conseguiu, né? Eu acho que ele achou que foi a larga. Eu fui, ele achou a larga. Entrou fácil, foi a larga. Ele tava com a sanfona na mão, hein? Quando ele passou por aqui, eu vi. Gente, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Desculpa ter que cortar os microfones, senão a gente fica falando e aí atrasa tudo, tá? Mas vamos lá. A gente vai fazendo a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje, né, 15 de fevereiro, é a de número 93. Não fique a pedir as coisas. Os braços parados nada produzem. As mãos que não ajudam criam ferrugem. Trabalhe com entusiasmo e alegria. O próprio trabalho trará com os seus resultados positivos a solução de todas as dificuldades. Procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar e, dentro de pouco tempo, terá a alegria morando em seu coração. É isso aí, façamos nosso trabalho com alegria, com prazer, com amor. Ele fica leve, fica bom e a gente só ganha. Eu vou pedir Eliane para fazer a nossa prece hoje. Eliane, está na casa? Boa noite. Boa noite, amiga. Amado Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por estarmos aqui reunidos para receber mais um pouquinho dos seus ensinamentos, Senhor. Que o Senhor mande seus espíritos benfeitores aos irmãos que necessitam nesse momento, Senhor, que estão nas ruas, desabrigados, sem o alimento, Senhor. Os irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, e que a boa espiritualidade possa estar aqui conosco, Senhor, nesse momento, e traga conforto para todas as famílias que necessitam, Senhor, do seu amor. Muito obrigada, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, minha amiga. A gente hoje está trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, o item 16, do 4º ao 6º parágrafo. Os grupos já trabalharam lá, já comentaram, mas quem vai trazer o estudo de hoje é o Jorge Alexandre Maciel. Nome de peso, hein? 3. Só porque Exato. Tem 3 nomes é de peso? É de peso, por isso mesmo. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Eu vou ler o texto do Evangelho e no finalzinho eu vou compartilhar, tá? Tudo bem. Vou só ir para a minha colinha aqui, que eu prefiro ler na minha colinha. Essa não é a minha colinha, essa aqui. Vamos lá, a gente está na continuação do texto do Espírito Simeão. Vou continuar aqui lendo a partir do 4º parágrafo, até o 6º que termina, né? Termina esse capítulo, inclusive. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis de dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E que há assambarcadores do pão da vida,
como os que do pão material. Não sejais dos números deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois, procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo do fronde da árvore e compartilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: e suas palavras não passarão, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida lhes ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Do Espírito Simeão, de Bordeaux, de 1863, essa mensagem. Muito bem. Agora eu vou compartilhar aqui só para a gente seguir a lógica do estudo. Então tá lá. Como o capítulo está terminando, eu fiz questão aqui de lembrar onde é que a gente está na linha do tempo, né? A gente está lá no 18, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Algumas frases até no final, o Simeão repete coisas que a gente falou no estudo como um todo, né? E a gente está no item 16, que pelas suas obras é que se reconhece o cristão. É um item bastante importante. Finalizando aí a mensagem do Espírito. Eu peguei algumas palavras-chave só para a gente fazer aquela famosa reflexão, né? Desenvolver aquela famosa reflexão. As palavras, as frases, né, que me chamaram maior atenção dentro do texto, dentro do contexto do capítulo que a gente está. Então, ele começa dando uma mensagem muito interessante, muito parecida com o que Jesus falou de outra maneira, né? Abri, pois, os ouvidos e os corações, né? Então, a gente tem que ter ouvidos de ouvir e corações dispostos a sentir e entender. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Esse pedacinho, esse item, né, ele sempre faz aquela menção da árvore da vida, né, de dar frutos bons, diferença entre frutos bons e árvore que não dá bons frutos. Ele martela novamente, ele indica novamente essa questão da árvore da vida, aquela que dá bons frutos, né? Mas frutos da vida eterna. Eu achei interessante como ele menciona isso, né? A gente aqui como encarnado, atrelado ao tempo, mas a vida verdadeira, ela é eterna e contínua, né? Evolução, evolução, evolução. Para que a gente viva uma vida mais harmoniosa, que a gente colha, que a gente seja essa árvore que tem bons frutos e que a gente saiba colher também, né, de outras árvores que dão bons frutos. E para você ter essa sua árvore que dê bom fruto, ou você se aproximar de árvores que dê bons frutos, a gente tem a palavra-chave aí, que é o amor, né? Principalmente quando você semeia essa árvore, né? Você tem que tratar com carinho, é como amizade, é como família, é como amor, né? Você tem que tratar com carinho, senão você acaba se desvirtuando. Vereis, se você seguir esse caminho, vocês vereis dar com abundância os seus frutos divinos. E em cima ele fala frutos da vida eterna, e depois ele continua, frutos divinos, divinos de Deus, né? Aquela coisa que foi até falado no meu grupo, muito bem lembrado, do talento, né? Então, Deus dá a vida, que já é uma dádiva, né? Dá a consciência, que é outra, e ele dá os frutos, que é tudo que a gente tem para poder viver e se desenvolver. Então, os frutos são divinos. Conservai a tal como o Cristo vô-la entregou, não a mutileis. Isso foi falado no item anterior também, em outro estudo, né? Não vamos inventar, não vamos querer reinventar a roda, né? A mensagem de Jesus, por mais parábolas que tenha no meio, a gente pode resumir sempre naquele momento que ele fala, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ali cabe todos os livros, os profetas e todos os ensinamentos de Moisés para frente, até ele.
A gente que tem mania de complicar, querer entender da nossa forma, criar modelos, criar conceitos, não. É amor, caridade, Jesus e Deus. Não tem nada de complicado nisso daí, não. Ele quer entender, ela, no caso a árvore, né, a árvore que dá bons frutos, quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Ele não foi nem um pouquinho modesto aqui, o Simeão, né? Ele dá uma visão assim, muito interessante, né? Mas vamos pensar como Jesus sendo essa árvore da vida, essa árvore que dá bons frutos, né? Qual é o alcance dessa árvore? Eu acho que foi no outro estudo, acho que foi do SEV, que a gente estava comentando sobre essa capilaridade, né, da boa ação, né, da rede, né, uma rede universal. Então, ela pode se estender através de nós mesmos. Eu acho que é um pouco do que Jesus ensinou também. É possível, sim, essa árvore cobrir o universo inteiro. Por que não? Mas primeiro a gente começa dentro da gente e vai ao próximo, vai ao próximo, vai ao próximo. Jesus, como Espírito puro, não tem a menor dúvida, não sei, de universo, mas em relação ao nosso planeta, aquele que quiser se conectar com ele vai receber esses bons frutos. Não amontoeis esses frutos para armazenar e deixar apodrecer. É um recado bem forte, né? A gente que é espírita, principalmente, que estuda tanto e tem aquele dever de praticar, a gente tem que praticar não só pelas ações do cristão, como esse capítulo fala, mas da palavra também, né? Da palavra, aquela palavra de consolo, aquela palavra de esclarecimento que a gente tem a obrigação de entender por estudar, é uma máxima da nossa doutrina estudar, que a gente não guarde para a gente, né? Que a gente aproveite toda a oportunidade para distribuir. E aí vem a palavrinha difícil, né? Em que ele diz que não seja como outros, né? Donos do monopólio, né? É só meu, é para mim, eu não divido com ninguém, eu não quero saber de ninguém. Não seja nem esse dono do monopólio do pão da vida, como do pão material. E aí é muito interessante, pão da vida, pão material. É importante a caridade, é importante alimentar o corpo, mas o próprio Jesus falou isso, não vive só do pão material o homem, né? Por isso que ele se identificava como o pão da vida, porque a palavra dele é transformadora, é alimento. E se a gente tem esse entendimento, né, qualquer cristão de qualquer frente tem esse entendimento, que a gente não guarde para a gente somente, né, que a gente saiba distribuir. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. A última frase bate com a de cima, né? O recado de Simeão é claro. Não guarde para você, divida sempre que for possível, ou material, ou espiritual, divida com o próximo. Às vezes, um pequeno pedaço de algo que você dá, até uma palavra de consolo, vai fazer uma diferença, vai mudar uma vida de uma pessoa. E se a gente parar para pensar na nossa trajetória, a gente vai lembrar, com certeza, sendo parente ou não, pai e mãe ou não, de palavras que nos foram ditas que mudaram a nossa vida, com certeza. E depois procurar os que estão famintos e levar-os para debaixo dessa árvore, né? Então, assim, sem querer converter ninguém, mas a gente também tem aquela missão, até com o nosso exemplo, também que foi falado na minha sala, acho que pela Leila, pelo nosso exemplo, a gente alimentar aquele que tem sede dessa palavra, né? Muitas vezes não é nem exatamente com a palavra, mas com o exemplo do cristão novamente, esse capítulo que a gente está. Seguir os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Vamos seguir realmente aqueles que são afins e que buscam essa vida eterna e buscam essa sombra, né? Também poderíamos interpretar como o próprio Jesus. E agora ele vai começar a fechar, falando do próprio, né? O divino Salvador, o justo por excelência, o verdadeiro justo por excelência, disse, e suas palavras nunca jamais passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A gente passou aí alguns dias estudando isso, né? O bom cristão pratica e, como Simeão disse aqui, divide, né? Trata a sua árvore com carinho, dá frutos e divide. Essa é a lição que o Simeão está procurando nos passar. Entrarão no reino do céu. Entrarão somente os que fazem a vontade do Pai, né?
A vontade do Pai é seguir os ensinamentos harmoniosos do universo, que são claros, né? Fugir das leis universais vai nos trazer problemas e não vai nos levar à evolução espiritual. Eu achei no finalzinho muito bonito essas palavras dele, parece até uma prece, né? Uma bênção, né? Muito bonito realmente o finalzinho, como ele fecha. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida, Jesus, vos ofereça abundantemente seus frutos. E aí, fantástico, né? Crede e orai. E eu fiquei preso um pouquinho nesse final, né? Crede e orai. Tem 3 minutinhos ainda, né? Às vezes eu penso, e eu já tenho quase certeza, né? Que se eu fizer com a mão assim... Quando 1 minuto, Jorge. Que eu transpasso a mão, a gente consegue quase que tocar o outro lado, porque o outro lado está aqui realmente. Então, é só uma questão de crer e orar para a gente sintonizar com esse lado. Joia? É isso aí. Ai, ai. Muito bom, Jorge, excelente. A gente podia ficar te ouvindo aí por mais uns 5 minutos, que eu sei que você teria muito mais coisa para falar. Excelente estudo. E no início você falou a palavra eu acho mais importante disso tudo, você falou a palavra-chave é o amor. Disso tudo que você nos trouxe. Muito obrigada, Jorge, excelente estudo. Aí a gente passa, então, para os grupos, né? O primeiro grupo é o Sheila. O grupo Sheila ficou com a Eliane, com a Marlúcia e com o João. Sejam bem-vindos. Quem vai falar? Oi, sou eu, boa noite. Bem-vindo, João Ricardo. Bom, eu também entendi aqui o que é mais importante realmente no nosso estudo, é abrir os nossos corações, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Abrir para a gente poder, como o Jorge falou, sentir, né? E poder absorver. Não adianta, a palavra morta não vai nos levar a lugar nenhum, né? O conhecimento puro, né? E, então, eu entendi aqui de cultivar a árvore da vida. A árvore seria o próprio cristianismo, né? A Marlúcia falou do espiritismo, mas, enfim, eu acho que no sentido do cristão, né? Os frutos seriam os ensinamentos, né? Ensinamento que envolve a moral cristã. Então, que a gente possa usar esses frutos, né? Absorver, saborear esses frutos, para poder praticar o cristianismo, né? Fazer a prática do bem, ser um homem de bem, para poder, sim, aí sim ter acesso, né, à vida eterna, né? Através das nossas reencarnações. Então, que nós não fiquemos amontoando isso e perdendo esse conhecimento sem praticar, aí não adianta nada. Agora, quando você falou em essa embarcadora do pão da vida, eu entendi mais ou menos assim, que seriam religiosos ou religiões ou seitas que estariam vendendo o acesso à vida eterna, né, desde aquele público específico que esteja naquela seita, né? Ou seja, eu acho que a abordagem teria que a gente não deveria seguir esse determinado. A gente seguindo a moral cristã, a gente vai conseguir chegar lá, independente se você está na religião A, B, C ou D. Quer dizer, mais ou menos eu interpretei assim. Tá? E o resto é com a caridade, com o amor ao próximo, né? É fazer o bem, e aí sim a gente consegue o que a gente está buscando, né? O ensinamento, a prática, e conseguir aí acessar a porta estreita. E é isso aí. Foi mais ou menos essa minha interpretação aí do grupo. Muito bom, João Ricardo. É aquilo, não seguir aqueles que apenas se dizem cristãos, né? Mas seguir o Cristo. Isso tem que ficar bem claro. E para a gente seguir o Cristo, a gente estudando, a gente sabe exatamente, né, como seguir, como praticar, estudar e praticar. Muito bom. Obrigada pelo teu comentário. A gente vai para o grupo Humberto de Campos, ficou com o Zé, com a Olívia e com a Regina. Bem-vindos. Quem vai falar? Oi, gente. Oi, Regina, bem-vinda. Boa noite, gente. Eu tirei um trecho da internet, que eu estava estudando sobre esse assunto, aí estava assim, o autor Simeão comenta as palavras de Jesus: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
ele evidencia o critério de Jesus no reconhecimento do que é ser cristão. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que der bons frutos será... Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo, isto é, no fogo das consequências da sua improdutividade e da sua imperfeição. Busquemos nós, os espíritas, divulgar os ensinos de Jesus à luz do espiritismo o mais breve possível, usando os recursos disponíveis, sempre que houver a possibilidade, mas principalmente pelo exemplo do esforço de vivenciá-los no dia a dia em quaisquer circunstâncias ou situações com quaisquer pessoas. Só assim estaremos aproveitando os frutos bons dessa árvore sublime que veio para toda a humanidade e cuja regra áurea é fazer aos outros tudo o que deseja para si. Muito bom. Eu ia dar um exemplo, mas estou com medo do tempo aí. Dá tempo, pode falar. Então tá. Eu estava aqui, né, em Angra, aí tinha uma pessoa aqui em casa, e aqui passa um verdureiro na porta, que ele traz as coisas lá da roça dele. Então, aí ele foi, é tanto. Aí ele foi, eu fui, paguei e entrei. Eu falei, gente, eu comprei muita coisa, não foi só isso. A dona Regina, não, deixa assim, ele que cobrou, não foi a senhora que errou. Eu falei, não, ele vai trazer a banana que não trouxe, e eu vou dar. Não, a senhora não vai dar, não, ele que errou. Aí eu chamei o Severino, falei, Severino, eu estudo essas coisas, mas eu não vou dormir nem bem se eu não pagar esse senhor, ele é tão velhinho, e assim, né? Como que vai ser? Aí ele trouxe a banana, eu falei assim, vamos refazer as contas? Tem alguma coisa errada. Eu acho que eu não paguei certo o senhor. Aí ele foi, eu estava devendo R$30. Aí eu dei ele, poxa, dona, foi a primeira vez que alguém me devolve dinheiro. Eu falei assim, não, seu Tião, o senhor trabalha muito, você já tem uma certa idade. Então, assim, ficou para mim, né? Aquilo que a gente estuda e a gente vê se eu não pratico, sabe? A gente é o exemplo, né? E o que você falou, né? Fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Ao seu próximo, né? Ponto final, é isso. Muito obrigada, Regina. Excelente comentário que você fez e excelente exemplo. Obrigada. A gente vai para o grupo Taibachuta e ficou com o Jário, com a Marta, Tâmia e Roberto. Bem-vindos. Boa noite, pessoal. No meu grupo, olha aqui, no meu grupo aconteceu um nepotismo e eu fui voto vencido, porque eu acho que talvez a Sâmia tivesse coisas bem interessantes para falar, né? Vou tentar reproduzir. Esses 2 parágrafos que o Jorge conseguiu analisar todas as vertentes, né, que aí de ensinamentos, aí, muitas vertentes de ensinamentos, porque tem uma variação imensa, né, de reflexões que se depreendem daqui. O Jorge fez muito bem. Essa figura, né, da árvore da vida é uma coisa que, de certa forma, não sei por que razão, me causa uma emoção, né? E eu já vi essa figura da árvore da vida também no islamismo. Eles usam essa figura da árvore da vida para aqueles que, no caso deles, são praticantes do Islã, como aqui até o Evaldo colocou, nós somos praticantes do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E uma das coisas que os temas são múltiplos, né? Mas uma das coisas que ele fala aqui sobre que nós temos que, do ponto de vista distribuir os frutos dessa árvore da vida, que seria espalhar os conhecimentos do ponto de vista espiritual, através do exemplo, e do ponto de vista material, através das coisas materiais mesmo, que todos nós necessitamos. Essa semana eu estava lendo uma coisinha na internet, que eu vou contar aqui rápido para encerrar, que é um determinado laboratório, analisa os animais, tem um grupo lá de macacos, e tinha um macaco lá mais forte e tal. Esse macaco, ele, quando serviam, botava as bananas lá dentro da jaula, ele ia lá, pegava uma quantidade imensa de bananas
e os outros ficavam com poucas bananas, e ele comia o que ele aguentava comer e o resto estragava. Então, esse macaco foi tido como anômalo, ele tem uma anomalia, e eles começaram a estudar uma espécie de doença desse macaco. Aí ele faz um paralelismo com o ser humano, que o ser humano ele já tem muito, acumula, explora os outros para ter mais ainda, pratica injustiças, aí depois ele sai na capa da Forbes como sendo um gênio. Então, a gente vê que nós temos as nossas emoções, os nossos objetivos doentes e não percebemos, porque a sociedade dá uma embalagem diferente da realidade. Ou seja, né? É isso aí. Muito bom exemplo. Ótima analogia que você fez conosco. Obrigada, Roberto, por falar para o teu grupo. A gente vai para o Leão Denis, ficou com o Carlos, com a minha mãe, com o Mário e com a Sandra. Bem-vindos todos. Boa noite. Bem-vindo, Carlos. Depois de eu conseguir entrar, eu vou falar agora. É assim, muitos os chamados e poucos escolhidos. Chamados, todos fomos, é a vontade de Deus. Escolhidos, depende de nós. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A escolha é feita por nós quando apresentamos através da vontade sincera de mudança. E essa busca inicia-se quando, visitados pela dor e sofrimento, nos achamos fracos, exauridos de nossas forças, que, na verdade, não passam de rebeldia perante as leis de Deus. Quando cansamos de lutar, eu botei entre parênteses, impor nossas vontades, começamos a busca da sombra da árvore da vida, que nos traz esperança e que se estende por todo o universo, como nos afirma o texto. Partimos, então, para a porta estreita, a porta da salvação. Começamos o trabalho da reforma íntima. Como requer grandes esforços, muitos desistem. Por isso, a necessidade dos estudos e o apoio dos companheiros. Disse Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Está em João, capítulo 13, versículo 35. E é por isso que quero aqui agradecer o apoio e o amor de todos envolvidos nessa minha jornada. Tá? Graças a Deus conheci o Espiritismo, graças a Deus conheci vocês, graças a Deus conheci a família Cefac. Gratidão, muito obrigado a todos. E que bom que a gente te conheceu, que a gente se reencontrou, meu amigo. Excelente reflexão aí que você fez, né? Levando para o todo, mas trazendo para a tua experiência, para o teu particular. Sim. Muito bom. Obrigada, Carlos. A gente vai para o último grupo. Eu agradeço. A gente vai para o último grupo. O Manuel Filomeno de Miranda ficou com o Jorge, o próprio Jorge, né? A Leila e a Sônia. Quem vai falar pelo grupo? Soninha. Boa noite a todos. Esse texto foi muito bom, nós conversamos bem, né? O Jorge estava no estudo, então tia Leila me intitulou para falar. Gente, vocês estão cansados de mim, mas fazer o quê, né? Como o Jairo diz, vamos ao trabalho. Essa árvore da vida, eu ainda falei para eles, para mim me reporta o Cristo mesmo, que, como você mesma disse logo no início, o amor faz toda a diferença. Quando a gente tem a consciência do que Cristo transforma na nossa vida, o que a gente quer? A gente quer guardar em celeiros? A gente quer reter só para a gente? Não, a gente tem que florescer, a gente tem que dividir, né? Então, quando, às vezes eu falo assim, a doutrina me trouxe uma lucidez, aí a pessoa fala, toda religião é permitida a todos. Cristo é para ser dividido, divulgado para todos e em todos os lugares, sendo que, se me fez bem, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu estou me sentindo bem, estou sentindo que eu estou tendo esse resultado na minha vida, que eu consiga dividir e espalhar mesmo, que os dons, seja ele qual for, meu ou de qualquer um, a gente saiba dividir, que Cristo só fez a transformação porque amou a todos sem fazer distinção de ninguém e nem escolheu situação para atuar como não escolhe hoje. Então, que a gente entenda mesmo, quando ele no final faz a prece,
que o Jorge falou, que realmente parece uma prece, que a gente seja essa luz, que a gente consiga, né, essa vontade tão grande de ter consciência de que Cristo faz a diferença na vida de todo mundo e que é um caminho árduo, a gente tem que trabalhar mesmo e seguir adiante com a certeza de que a verdade que Cristo espalha para a gente vai libertar a gente, libertar os nossos irmãos também, que a gente consiga ser esse porta-voz, né? Que às vezes é tão difícil a gente espalhar esse amor, mas a gente tem que saber que o caminho de Cristo é a verdade que vai libertar todos nós. Muito bom, Sônia. Excelente teu comentário. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual será, né, a melhor religião do mundo, ele disse aquela que tiver o maior número de homens de bem. Então, não importa o nome da religião, né? Qual religião você pratica, importa realmente é Cristo dentro do teu coração e você praticar. Então, paremos de criticar, paremos de achar que a nossa religião é melhor que a outra, porque não é, né? Muito não bom, Soninha. O que faz a diferença é o que floresce em você. Exatamente. É a consciência que te dá. Exatamente. A consciência faz a diferença, seja ela qual for. Tá aí, minha amiga. Muito obrigada a todos que participaram do grupo, dos estudos, ao Jorge em especial, e vou pedir para o Jairo fazer a nossa prece final. Tá bom, Jairo? Tá bom. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido de todas as horas, espiritualidade amiga, muito obrigado por mais esse estudo, essa edificação diária que temos aqui, aquele cadinho diário de evolução espiritual. Como tia Leila diz, sairemos daqui um pouquinho melhor, com certeza. E que essas palavras possam tocar o nosso coração, nossa alma, e que possamos levar para a nossa vida. Peço desde já que o Senhor abençoe a todas nós que estamos aqui, aqueles que não puderam estar, aqueles que passam por qualquer dificuldade, seja ela espiritual ou física, que o Senhor possa amparar cada um deles, e aqueles que retornaram à pátria espiritual, que possam ser recebidos com amor e fraternidade. Desde já agradeço novamente, fica conosco o Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Jairo, pela tua prece. E eu vou terminar, então, com a música do Sérgio Moreno, que se chama Árvore da Vida. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Capaz de você ir.
obrigada, gente. Que a gente, então, pense na árvore da vida e na palavra vontade, não é isso, Sami? Recorrente aí nas 3 reuniões, né? Muito bom. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração, uma excelente noite e até amanhã. Boa noite, boa noite. Um beijo Amanhã a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Jane. A todos.